pela vida do nosso ministrante hoje. Está todo chique, olha lá o microfone sem fio. Amém. Amém. Gostaria de convidar a igreja também para estar orando, amém? De pé, amém? Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, colocamos diante do Senhor, ó Deus, a vida, ó Deus, do presbítero, ó Deus, declaramos, ó Deus, que ele é um canal de bênçãos, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, ele vai estar ministrando, ó Deus, da parte do Senhor, Deus, em nome de Jesus, que ele seja, ó Deus, direcionado, ó Deus, pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém. Saúde, amada igreja, com a paz e alegria de nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Sei que vocês já foram muito abençoados esta noite, mas o nosso Deus é um Deus de infinita bondade e misericórdia. Ele tem muito ainda para nos dar esta noite, amém? Você já está satisfeito, não quer receber mais nada? Está satisfeito? Amém, glória a Deus. Então vamos, continuar o nosso estudo que o pastor colocou para nós esse ano, que é a batalha espiritual, Vamos relembrar o versículo, que é o tema, do nosso estudo por enquanto, que é o 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, até o versículo 6, amém? Então diz assim a palavra do Senhor na carta aos Coríntios, no capítulo 10. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Amém? Então esse é o texto chave dos nossos estudos, das nossas meditações para este ano, que é sobre a batalha espiritual, e eu quero levar esse texto na prática de um dos milagres mais conhecidos, mais famosos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então fique com a sua Bíblia aberta no livro do Evangelho de Jesus, escrito por João, livro de João, no capítulo 6. É um milagre muito conhecido, e eu me atrevo a dizer que é o milagre mais famoso que Jesus Cristo fez, porque os espectadores eram aproximadamente 20.000 pessoas, quando Jesus Cristo ele realizou esse sinal, esse milagre. A Bíblia fala que eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, segundo os historiadores, contando tudo, eram aproximadamente 20.000 pessoas estavam nesse lugar quando Jesus realizou este grande feito, esse grande sinal. Diz assim: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão, para receber cada um seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que
que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, e tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Amém? Então, por que eu falo que esse é o milagre mais famoso de Jesus Cristo? Porque ele é descrito nos 4 evangelhos. Nos 4 primeiros livros do Novo Testamento, esse milagre ele está escrito. Em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João. E os espectadores eram uma grande multidão de quase 20.000 pessoas. Então esse é o milagre mais famoso de Jesus Cristo. E aplicando o texto de 2 Coríntios nesse relato bíblico, nesse milagre de Jesus, eu quero informar o tema da nossa meditação esta noite. Jonathan, que é resolvendo os problemas à maneira de Deus. Existem alguns motivos que levaram Jesus e seus discípulos a ir a este lugar deserto. No livro de Mateus, ele fala que Jesus e seus discípulos se retiraram para um lugar deserto. Primeiro motivo, para descansar, pois a agenda deles era muito cheia e eles não tinham nem tempo de comer. Então, um dos motivos que levou Jesus e seus discípulos a se afastar daquela multidão foi para descansar e assim poder também se alimentar. Porque eles vinham fazendo muitos sinais, maravilhas, a agenda cheia, eles não tinham tempo nem para comer. Assim diz no livro de Marcos, relatando esse milagre. Também, vamos supor que eles se afastaram um pouco para ficar de luto, pois eles tinham acabado de receber a mensagem que João Batista, o primo de Jesus, tinha sido morto. Então eles tinham acabado de receber a mensagem da morte de João Batista. Então vamos supor que também se afastaram, talvez para lamentar, para ficar de luto e refletir sobre este acontecimento. Mas em determinado momento, Jesus levanta os olhos e vê uma grande multidão vindo em sua direção. Mateus diz que Jesus viu aquela multidão e se compadeceu dela. E o que ele fez? Ele curou os enfermos. No livro de Marcos, diz que Jesus olhou para a multidão e viu que eles eram como ovelhas sem pastor. E passou a ensinar ele muitas coisas. E no livro de Lucas, além de curar os enfermos, Lucas relata que Jesus viu aquela multidão e começou a ensinar a respeito do reino de Deus. Então Jesus, quando viu aquela multidão, ele viu ali uma oportunidade de continuar o seu trabalho, que era mostrar o reino de Deus ao povo. Porém, os discípulos, quando vê aquele cenário, aquela multidão indo ao seu encontro, eles vê uma situação de perigo. Ele vê um grande problema gerado aos discípulos. E o que eles fazem? Primeira atitude deles, quando eles veem a multidão, eles dizem para Jesus: despede a multidão. Despede a multidão. Isso aconteceu por quê? Porque os discípulos, eles olharam para as circunstâncias que eles estavam naquele momento. Primeiro, um lugar deserto. Não tinha como comprar alimento. Segundo, estava ficando de noite. O livro de Mateus fala que era no fim da tarde, estava anoitecendo. E não tinha lugar para eles comer. Então os discípulos, quando olham aquela situação,
eles geram uma situação de perigo e eles veem o quê? Apenas o problema. Então existe aqui uma visão. Passa, Jonathan. A visão de Jesus Cristo e a visão dos discípulos, que são duas coisas diferentes. Então, quando Jesus viu a multidão, o que ele fez? Começou a ensinar, a realizar sinais e maravilhas, a curar os enfermos, a mostrar para aquele povo como era feito o reino de Deus. Já a visão dos discípulos, não. Os discípulos, eles olharam para a circunstância, para a situação ao seu redor e só enxergaram o problema. E nada mais. Então, diante dessa visão dos discípulos, eu aprendo como nós temos que resolver os problemas que aparecem na nossa vida. Como o texto de 2 Coríntios fala aqui, embora andando na carne, embora sendo humanos, nós não lutamos segundo as armas humanas. Porque as armas da nossa milícia, elas não são o quê? Carnais, elas não são humanas, mas sim poderosas em Deus. Os discípulos, eles enxergaram o problema e viram apenas armas carnais, aquilo que eles não tinham. Não tinha lugar para comprar alimento, não tinha situação financeira para comprar alimento, não tinha como alimentar aquele povo. E já Jesus não. A visão de Jesus foi totalmente diferente. Ele viu a oportunidade de proclamar o reino de Deus. Uma das provas do cristão é a maneira como ele enfrenta e resolve os problemas. Então, uma das provas nossa aqui na terra é a maneira como nós vamos enfrentar. E além de enfrentar, como nós vamos resolver os problemas. Então, resolvendo os problemas à maneira de Deus. Primeira coisa que eu tenho que ter em mente: devemos crer que Deus tem uma solução. A primeira forma de eu resolver o problema à maneira de Deus, eu tenho que crer que Ele tem uma solução. Ele tem uma solução. Mesmo que o problema tenha grandes proporções, o que é que os discípulos viram? Uma grande multidão. O problema era grande. Mas mesmo que esse problema tenha grandes proporções, nós temos que crer que Deus, Ele tem a solução. Em João 6:5, o que Jesus chega para Filipe? Ele diz: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Então a pergunta de Jesus não foi se tinha ou se não tinha pães. A pergunta de Jesus não foi quantas pessoas estavam naquele local. A pergunta de Jesus é: vamos resolver o problema desse povo? Aonde compraremos pães? Aí vem a resposta de Filipe, totalmente negativa. Jesus pergunta uma coisa, ele vem com outra, que não tem nada a ver. O que Filipe responde? Versículo 7, respondeu Filipe: não lhes bastaria 200 denários de pão, para receber cada um o seu pedaço. Jesus fala de pão, Filipe vem com um pedaço de pão. Jesus está falando onde a gente vai comprar. Filipe fala para Jesus: Jesus, o problema não é onde, o problema não é geográfico, o problema é condição, nós não temos condição de comprar. Então Jesus, ele mostra aos seus discípulos, ele está querendo mostrar que ele tem a solução daquele problema. Mas o que os discípulos estão vendo? Só a grande proporção, o grande problema. Jesus está ali conversando com eles, mostrando que ele tem a solução. Mas Filipe não enxerga isso. E muitas vezes na nossa vida é isso que acontece. Quando o problema vem, nós não enxergamos que Deus tem a solução. Aí Deus faz uma pergunta para a gente e a gente vem com outra, vem com obstáculos. Jesus não perguntou a Filipe aonde vamos comprar. Jesus perguntou aonde vamos comprar. Jesus perguntou como, não, ele perguntou aonde. Filipe, eu tenho a solução, aonde vamos comprar pão? Filipe falou: não tem como, o problema não é esse. O problema é outro, é muita gente para a gente comprar pão. Vamos supor que Filipe, não, precisa de, não, aqui tem 200 denários. Vamos supor que alguém levantou o braço e falou assim: não, que é isso, Filipe, tem 200 denários.
O que Filipe falou? 200 denários não é suficiente não, para comprar um pedaço. Ou seja, Jesus está querendo mostrar que Ele tem a solução. E nós colocamos obstáculos. Não queremos enxergar que Ele tem a solução. Então, mesmo que o problema tenha grandes proporções, nós temos que crer que Deus, Ele tem a solução. E mesmo que o problema seja urgente, nós temos que crer que Deus tem a solução. Estava ficando de noite. Era urgente resolver o problema daquela multidão. Estava ficando escuro. Era um lugar o quê? Deserto. E a multidão estava eufórica, agitada. Mesmo que esse problema seja urgente, nós temos que crer que Deus, Ele tem a solução. Uma grande multidão no lugar deserto, ficando de noite, não tem lugar para comida, o povo doente. O povo estava doente? Estava não. Mateus disse que Jesus olhou para aquele povo e curou os enfermos. Então, um problema já estava resolvido, amém? Então, só que faltava mais soluções. E mesmo que os recursos sejam insuficientes, os recursos humanos sejam insuficientes, nós temos que crer que Deus tem uma solução. Aí chega outro discípulo chamado André. O que André fala no versículo 8 e 9? André chega com a solução. Muitas vezes é assim, nós chegamos até com a solução, mas nós mesmos falamos que não resolve. Quer ver o que André chegou? André falou no versículo 8. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão, Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 5 peixinhos. Opa! Chegou a solução, 2 peixinhos. 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Então chegou um discípulo com a solução. Mas esse mesmo discípulo, o que ele fala? O que ele fala no versículo 8, 9, né? Mas o que é isso para tanta gente? Aí, irmãos, é difícil, né? Deus às vezes mostra. Ele fala para você que você está com recurso, mas você fala assim: não, Deus, mas isso não é suficiente. Não, Senhor, eu não dou conta de falar, eu não dou conta de evangelizar. Não, eu não dou conta de ler a Bíblia, porque quando eu leio o primeiro versículo eu já durmo. Não, eu não dou conta. Então Deus até mostra a solução, Ele abre os seus olhos, mas você olha para a circunstância. André chegou com a solução. Tem 5 pães e 2 peixes. Mas quando ele olhou para trás e viu a grande multidão, ele falou: não dá, não serve. O que é isso para essa tanta gente? Então, irmãos, mesmo que os recursos humanos sejam insuficientes, lembra 2 Coríntios? As nossas armas não são carnais, as nossas armas não são humanas. Então, mesmo que a minha arma não seja suficiente, a arma que eu tenha, a minha inteligência, a minha capacidade, o meu talento, não seja suficiente, eu tenho que crer que Deus, Ele tem a solução. É assim que eu vou resolver o problema, à maneira de Deus. Amém? Então eu tenho que crer. Se eu creio, eu vou conseguir ter a solução. Pois bem, os discípulos começavam ali, com certeza um conversava com o outro, né? Não, mas tá doido, não tem como, onde que vai? E começou a bafafar o cochicho. Segunda coisa que eu tenho que ter: devemos calcular todos os nossos recursos e apresentá-los ao Senhor. Então, você tem algo que Deus pode usar para resolver o problema que você está passando. Pode ter certeza disso. Você tem algo para usar para resolver o problema que você está passando. Mesmo que os recursos pareçam insuficientes aos nossos olhos. André falou: tem 5 pães e 2 peixes. Mas quando ele olhou para trás e viu a multidão, ele viu que aquilo não resolvia para ele. Então, mesmo que os recursos pareçam insuficientes aos nossos olhos, nós temos que apresentar a Deus e crer que Ele tem a solução. Mesmo que os recursos pareçam insuficientes diante do problema. João, ele destaca aqui que André falou que tinha 5 pães de quê? Cevada. Pastor Amarildo, você faz pão de quê?
de trigo. E naquela época, irmãos, também se fazia pão de trigo. Cevada era um recurso, era um cereal inferior ao trigo, mais barato, aonde eles faziam alimento para dar para os animais. Então, quando a pessoa era pobre, não tinha condições de ter o trigo, ela fazia pão de cevada. Então, pão de cevada era o quê? Alimento dos pobres, dos inferiores. Então, mesmo que o recurso pareça insuficiente diante do problema, além de ser pouco pão, é pão de cevada. E tem 2 peixinhos, ele ainda diminui, peixinho. Então, o que significa? Que era peixe pequeno mesmo, provavelmente salgado, que é para disfarçar o sabor do pão da cevada. Então, recurso insuficiente diante do problema. Mas mesmo assim, sabendo que o recurso é insuficiente diante do problema, o que eu tenho que fazer? Apresentá-los ao Senhor. André talvez não sabia, mas ele estava nos ensinando que mesmo a gente achando que não vai dar certo, que a gente não pode, a gente não consegue, nós temos que nos apresentar diante do Senhor. Lembra de Moisés? Deus chamou Moisés começou a se diminuir. Mas eu não sei falar. Não, lá eles me odeiam. Eu isso, eu aquilo. Deus querendo restaurar a vida de Moisés, abençoar ele, dar grandes poderes, e ele só se diminuindo. Mesmo assim, ele estava ali diante do Senhor, e o Senhor, mesmo ele se diminuindo, Deus falou: você vai. Você não quer receber a cura da sua gagueira, da sua fala? Eu vou chamar seu irmão Arão que vai falar para você, mas você vai. E você vai resolver esse grande problema da escravidão no Egito do meu povo. Então assim tem que ser. Mesmo nós nos diminuindo, achando que não vamos conseguir, nós temos que nos apresentar diante do Senhor. Apresentar o que temos. Não o que queremos, mas aquilo que temos diante do Senhor. Aí nós vamos crer, e crendo que Deus tem a solução para os nossos problemas. Amém? Terceira forma, devemos estar dispostos a fazer o que Deus quer que façamos. Nós temos que estar dispostos a fazer aquilo que Deus quer na nossa vida para conseguir resolver esse problema. Primeiro, dispostos a responder a pergunta a nós dirigida. Jesus faz uma pergunta e Filipe vem com outra resposta. Nós temos que estar dispostos a responder aquilo que Deus nos pergunta. O que é que Jesus pergunta? Onde compraremos pães para lhes dar de comer? Aí Filipe fala: não, mas o problema não é onde, Senhor, o problema são as condições. Não tem nem lugar, mesmo se tivesse padaria aqui, não tinha pão suficiente para esse povo. Filipe não tinha a fé que Jesus queria que ele tivesse. O capital do cristão, irmãos, não são recursos financeiros, não é situação boa. O capital do cristão é a fé. Nós temos que ter a fé que Deus ele vai conseguir resolver o nosso problema. O cristão, ele avança não é quando tem recursos. O cristão avança é quando ele crê no Deus do impossível. Nós vamos avançar, nós vamos caminhar, nós vamos seguir em frente, não é quando nós estamos cheios de recursos para fazer a obra, mas é quando nós cremos que Deus é o Deus do impossível. E Ele pode fazer a obra. Amém? Amém? Então nós temos que crer. O cristão avança quando ele entende que o provedor da obra não é a minha capacidade, não é o meu recurso, não é a minha inteligência. O provedor da obra é o próprio dono dela, Deus, o Deus do impossível. Deus quer que nós tenhamos a visão. Lembra que eu mostrei a visão de Jesus
e a visão dos discípulos. Nós temos que ter a visão de Deus nas nossas vidas. E quando Jesus estava vendo ali uma oportunidade de proclamar o reino, de mostrar sinais e maravilhas, de mostrar que ele era o Filho de Deus, os discípulos só via situação ruim, problema, dificuldade, circunstância ruim. É só isso que os discípulos viam. Mas Deus quer que nós tenhamos a visão que ele tem a nosso respeito. Não tem recursos, não tem dinheiro, não tem saúde, mas se tem visão e se crê, Deus faz as coisas acontecerem. Você tem que ter a visão e tem que crer. E Deus, ele vai fazer as coisas acontecerem. Amém? Então, um testemunho que eu dei na quarta-feira, um dos exemplos é esse culto que nós vamos fazer dos jovens. É um desejo no coração dos jovens de fazer algo diferente na cidade. E bastou a gente crer e orar. E assim como lá no Egito, quando Deus ordenou ao povo que quando saísse de lá, pedisse aos seus vizinhos, aos seus senhores, ouro, prata, bronze, e que Deus ia mostrar ali favor, e todos iam entregar para eles, assim foi também, quando nós colocamos esse projeto nas mãos de Deus. Deus falou assim: peça. E eu fui ligando para os empresários de Goiânia e fui pedindo. E Deus foi gerando o quê? Favor no coração deles a nosso respeito. E aí nós temos vários brindes para sortear no dia. Tem um violão, tem camisetas, tem sandálias, tem muitas coisas para fazer. E tudo para a honra e glória de Deus, para celebrar o reino de Cristo. Não para a nossa glória, não para o nosso prazer, mas para celebrar o reino de Cristo. Amém? Então nós temos que estar disposto a responder a pergunta a nós dirigida. Lembra quando Jesus chegou a Bartimeu? O que queres que eu te faça? Bartimeu não começou a contar a história dele. Eu sou cego de nascença, sou pobre, estou aqui mendicando, Senhor. Ai, tem misericórdia. Não, Bartimeu foi direto. Que eu veja, Senhor. Jesus falou, e assim seja, a tua fé salvou. E assim foi. Então Jesus, quando fizer a pergunta a nós temos que responder a Ele. E esperar que Ele nos dê a solução. Porque Ele tem a solução. Dispostos a obedecer, organizando a situação. Irmãos, eu quero falar que Deus, Ele não atua no meio da bagunça. Jesus não opera no meio da desordem. Então, se a nossa vida está bagunçada, nós temos que consertar, para que Deus consiga fazer a parte dele. Nós temos que fazer a nossa. Aquilo que nós podemos fazer, Deus não faz. Então, nós temos que organizar, nós temos que estar organizados, preparados, prontos para Deus agir na nossa vida. O que Jesus falou para os seus discípulos? João 6,10, ele disse: fazei o povo assentar-se. Aquele povo estava bagunçado, alvoriçado, fazendo baderna, com fome. O que Jesus mandou? Faz o povo assentar. Nos outros livros, Mateus, Marcos, fala que Jesus mandou organizar o grupo de 50 e o grupo de 100. Jesus mandou ter ordem. Então Deus, ele age no meio de ordem e decência. Deus tem os seus princípios. Talvez você está aí, tem muita fé, coloca a sua fé em ação, você crê em Deus que pode resolver, mas você não está se organizando para que Deus resolva aquele problema. Deus está te mostrando onde está errado e você não quer consertar. Nós não queremos, mas Senhor, tem que ser assim, do meu jeito. Não, é do jeito dele. Até para a pessoa defecar, fazer as suas necessidades, Deus deu ordem ali no Antigo Testamento. Ele falou: quando vocês saírem aí para a guerra e acampar, não vai fazer suas necessidades ali no meio do acampamento não, porque eu estou por ali, eu não gosto de bagunça, não gosto de baderna. Então Deus ensinou até como tinha que fazer as necessidades, de que forma, aonde, por quê. Deus ensinou. Então Deus, ele mostra que ele é um Deus de organização.
Ele atua, ele tem princípios e ele não muda. Ele não muda por amor a nós. Ele age por amor a ele mesmo, amor ao nome dele. Mas para isso nós temos que estar organizados. Deus não vai atuar no meio da baderna. Então Jesus falou o quê? Organize-se, sente-se, 50, grupo de 50 e grupo de 100. E aí nós vamos começar a resolver esse problema. Tem problema? Se organize. Se você crer, Deus vai resolver ele para você. Amém? Glória a Deus. Em quarto lugar, o que devemos fazer para resolver os problemas à maneira de Deus? Devemos ter cuidado para não desperdiçar nada. O que Jesus fala aqui? João 6,12, ele diz assim: depois de ter feito o milagre, depois de ter resolvido o problema do povo, e quando já estavam fartos, resolvido toda a situação, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Então, por que nós não devemos desperdiçar? Por entender o valor dos poucos recursos apresentados ao Senhor. Nós temos que entender o valor daquilo que está acontecendo na nossa vida. Toda ação de Deus, ela tem um objetivo para nós. Ela tem um ensinamento para nós. E nós não podemos desperdiçar esse ensinamento de Deus nas nossas vidas. Existe um objetivo por trás daquela ação de Deus na nossa vida. Nós temos que entender isso, não podemos desperdiçar essa experiência, passar isso em vão, sofrer por sofrer, lutar por lutar. Não, nós temos que entender o objetivo de Deus por trás disso, entender os poucos recursos apresentados ao Senhor, por que eu tenho que apresentar isso ao Senhor, e entender, por entender que as crises podem se repetir. A primeira multiplicação de peixes é o título do texto. A primeira significa que teve outra. João não relata, mas Mateus e Marcos relatam a segunda multiplicação. E o que aconteceu na segunda multiplicação? A mesma coisa. A visão dos discípulos. Jesus falou: dai vós mesmo de comer a esse povo. Jesus já tinha ensinado, Jesus já tinha aberto os olhos dele. Eu sou o Deus do impossível, eu posso resolver esse problema. Agora vocês têm que fazer, faz. O que eles falaram? Onde nós vamos achar pão? Mesmo problema, mesma pergunta, mesma resposta. Então nós temos que entender que as crises podem se repetir. O que o pastor Joel gosta de falar? O gigante sempre volta. Então, irmão, nós não podemos desperdiçar o ensinamento de Deus nesse problema que nós estamos passando. Nós não podemos desperdiçar o objetivo de Deus nesse problema que nós estamos passando. Porque nós temos que entender que as crises podem se repetir. Jesus não falou que você ia passar uma vez e nunca mais, não. Ele falou que você vai ter aflições. Aflições. Mas tem de bom ânimo. Pronto. E para eu ter bom ânimo, eu não posso desperdiçar o ensinamento e o objetivo de Deus no problema que eu estou passando. Amém? Agora, para concluir, eu quero fazer um alerta. Depois de você ter passado pelo problema, depois de você ter entendido, colocado nas mãos de Deus, Deus resolveu, Deus fez um milagre na sua vida. Não acabou. Existe uma tentação por detrás de todo o milagre que Jesus faz na nossa vida. Existe uma tentação por detrás de todo o problema que Deus resolve na nossa vida. Existe uma tentação por detrás de todo sinal, de toda unção, de tudo aquilo que Deus concede a você. Essa tentação está no versículo 14. Olha o que aconteceu com Jesus, versículo 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamar rei, retirou-se novamente
sozinho para o monte. O que aquele povo viu? Ele é poderoso, é ele que vai resolver nosso problema. Vamos lá, vamos pegar ele, levar ele lá e enfrentar o Império Romano e transformar Jesus em rei. Só que Jesus não veio para ser rei dessa terra. Ele mesmo fala a Pilatos: o meu reino não é daqui. Porque se meu reino fosse daqui, os soldados já tinham me tirado dessa prisão. O reino dele é cima. Então, irmãos, João, ele fala no capítulo 20, versículo 31, qual é o objetivo que ele tem escrito. Ele escreveu poucos milagres. O livro de João é o que tem menos milagres que Jesus descrito aqui. Parece que é só apenas 7. Mas ele fala que tudo isso que ele escreveu, no capítulo 20, versículo 31, ele diz que ele escreveu por o seguinte motivo: estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Jesus estava fazendo sinais e maravilhas, ensinando aquele povo, não para ser rei nessa terra, mas para mostrar que ele era o Cristo, o Filho de Deus, e para que nós tivéssemos o que? Vida em seu nome. E quando Deus realiza um milagre na nossa vida, é para a gente mostrar para os outros que ele é o Cristo. Quando Deus resolve o nosso problema, é para nós mostrarmos a este mundo que existe um Deus maior do que tudo, e que esse Deus pode nos dar vida. O Jesus do passado é o Jesus de hoje, eternamente o mesmo. O que ele fez, ele faz e fará. Mas ai de nós se olharmos para Jesus como aquele que fez milagres temporais e terrenos. Nós não podemos olhar para Jesus apenas como alguém que faz milagres temporais, milagres aqui na terra. Você e eu pode ter dinheiro, saúde, conforto, sabedoria, inteligência. Eu posso ser um instrumento usado por Deus e fazer milagres. Você pode ser uma prova viva de um milagre de Deus. Pode ter sido curado por uma resposta de oração. Mas Jesus tem algo muito maior e permanente a fazer na minha e na sua vida. Jesus, ele não quer que você viva de milagres temporais. Ele tem algo muito maior para fazer. E isso é permanente na minha vida e na sua vida. O livro de João, ele relata Jesus como o grande eu sou. O Filho de Deus, também Deus. O livro de João, onde Jesus fala: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Jesus multiplicou esses pães, não para saciar a fome daquele povo somente, mas para mostrar que ele era o pão da vida que desceu do céu. Se você continuar lendo o capítulo 6, ele vai chegar nesse objetivo, de mostrar àquela multidão que ele é muito mais do que um provedor de alimentos. Ele é muito mais do que isso. Jesus é muito mais do que um milagroso nas nossas vidas. Ele é o pão da vida. Ele é a luz do mundo. Ele é a porta. Ele é o bom pastor. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a videira verdadeira. Tudo isso está escrito no livro de João. Então, por isso que João ele coloca poucos milagres. Até mesmo ele fala que se ele fosse relatar tudo que Jesus fez, não caberia em todos os livros do mundo. Mas João ele quer mostrar que Jesus não é apenas um resolvedor de problemas. Ele é algo muito maior e permanente nas nossas vidas. E ele está aqui hoje e estará sempre. Basta nós crermos, acreditarmos, andarmos com ele. Amém? Então, as nossas armas não são humanas, elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Então, quando o problema vier, creia que Deus ele tem a solução para destruir esse problema, para destruir a fortaleza. Mas cuidado com a tentação que vem depois do agir de Deus.
para que não venhamos cair, como muitos daqueles caíram. Depois que Jesus falou sobre um discurso, muitos olharam, que discurso duro é esse? E muitos caíram fora, abandonaram Jesus. E Jesus virou para os 12 e disse: e vocês, vão também? Aí Pedro levantou e disse: para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Então creia que só Jesus, Ele tem aquilo que é eterno para a sua e para a minha vida. Amém? Ficamos de pé, vamos orar ao Senhor. Então, resolvendo os problemas à maneira de Deus, devemos crer que Deus tem a solução. Devemos calcular todos os recursos e apresentá-los ao Senhor. Devemos estar dispostos a fazer o que Deus quer que façamos e devemos ter cuidado para não desperdiçar nada. Quem crê, diz amém. Santo Deus, Pai querido, eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor é o Deus, ó Pai querido, provedor, o Deus de milagres, mas acima de tudo, o Senhor é o Deus que nos ama, ó Pai querido, e tem algo eterno para nós, através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que nós possamos sair daqui, ó Pai querido, transformados, com a fé renovada, ó Pai querido, sabendo que o Senhor tem a solução para os nossos problemas, mas que acima de tudo o Senhor também tem a vida eterna para nós. Muito obrigado, Jesus Cristo, por nos ensinar, que nós possamos abrir os nossos olhos e ter a visão de Cristo nas nossas vidas, olhar para a terra e saber que esta é uma oportunidade de proclamar o reino de Deus, o reino celestial. Ó Pai querido, nos capacita, Pai querido, nos ajude, nós precisamos de Ti, ó Pai. Sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera dentro de nós. É crendo na Tua palavra e crendo no Teu poder, que eu te louvo hoje e sempre, Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Amém? Brado de vitória? Pastor Joel? Pode? Somos uma igreja de vencedores. Ô glória, aplauda o Senhor, amém.